Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com o Manual do Lingo, com exercícios resolvidos de programação matemática. Esse é o manual do Departamento de Computação do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Vamos então aqui para o próximo modelo que nós estamos analisando. Estamos já de número 7. O link desse manual está aqui na descrição do vídeo, desse PDF, mas basta pesquisar também Manual do Lingo no Google, que é o primeiro link que você encontra. Vamos ler então esse problema daqui. Número 7. Planejamento da produção. Uma determinada empresa está interessada em maximizar o lucro mensal proveniente de 4 de seus produtos, designados por 1, 2, 3 e 4. Para fabricar esses produtos, ela utiliza dois tipos de máquina, máquina 1 e máquina 2. Então ele chama aqui de M1 e M2. E dois tipos de mão de obra, MO1, que é a mão de obra 1, e MO2, que é a mão de obra 2, que tem as seguintes disponibilidades. Então, nós temos aqui uma tabela das máquinas e depois uma tabela da mão de obra. Na tabela das máquinas, nós temos M1 com 80 horas máquina disponível por mês e M2 com 20 horas disponíveis por mês. Já de mão de obra, a mão de obra 1 tem disponibilidade de 60 horas por mês e a mão de obra 2 tem disponibilidade de 40 horas por mês. O setor técnico da empresa fornece os seguintes coeficientes, que especificam o total de horas de máquinas e horas de mão de obra necessárias para a produção de uma unidade de cada produto. Então, esses números aqui nada mais são do que os coeficientes, que são justamente o tempo que se leva para produzir aquele produto. Vamos então observar o produto de número 1. Ele leva 5 horas na máquina 1, 2 horas na máquina 2, 2 horas na mão de obra 1 e 7 horas na mão de obra 2. Depois de passar por todo esse processo, possui-se então um produto 1 finalizado. Esse problema aqui em específico, não existe uma ordem que o produto passa, certo? Então, ele não precisa passar primeiro na máquina para depois passar na mão de obra, ou passar primeiro na mão de obra para depois na máquina. Aqui é importante saber que não existe um fluxo, né? Então, a gente considera que eu posso começar a montar esse produto tanto pela máquina, tanto pela mão de obra. Ou ainda que ele é feito ao mesmo momento, né? Então, considerando já que enquanto ele está na máquina, ele já está gastando o tempo da mão de obra de estar operando a máquina. O problema não especifica, mas isso não é importante saber, não é necessário saber nesse caso. O interessante, além disso, é que o produto de número 3 só passa pela máquina 1, não passa na máquina 2 e só tem mão de obra 1, não tem mão de obra 2, conforme nós podemos ver aqui. Dando continuidade, então, o setor comercial da empresa fornece as seguintes informações: dos produtos, que tem o potencial de vendas, unidades por mês, e o lucro unitário por mês. Deseja-se planejar a produção mensal da empresa que maximize o lucro. Então, esse aqui é um problema bem simples e é um tanto quanto parecido com o problema anterior. Nós temos que produzir esses produtos, maximizar o nosso lucro, tendo as restrições aqui das nossas máquinas e da mão de obra. Vamos então para um modelo de programação matemática. Então aqui ele diz: sejam os seguintes dados de entrada para o problema: produtos, conjunto de produtos; máquinas, conjunto de máquinas; M obras, conjunto de tipos de mão de obras; demanda J, demanda por produto do tipo J, unidade; lucro J, lucro obtido com a venda de produtos do tipo J; DISP-MAQ I, disponibilidade da máquina I em horas por mês; DISP-M obra K, disponibilidade de mão de obra do tipo K; HMAQ IJ, tempo disponível da máquina I para a produção de produtos do tipo J, perdão; HM obras KJ, que é o tempo de mão de obra do tipo K para a produção de produtos do tipo I. Então, aqui as máquinas têm o índice I, as obras têm o índice K e o produto tem justamente o tipo, é o índice J, que nós temos aqui nos dois. E as variáveis de decisão, e a seguinte variável de decisão, que no caso só é uma, que é o XJ, quantidade fabricadas de produtos do tipo J. O modelo de programação matemática para o exercício 7
é dado por... Queremos maximizar o nosso lucro. O nosso lucro é a somatória do quê? Vamos ver aqui em cima. Será dado por 10 vezes quantos produtos do tipo 1 eu fabricar, mais 8 vezes quantos produtos do tipo 2 eu fabricar, mais 9 vezes quantos produtos do tipo 3 eu fabricar, mais 7 vezes quantos produtos do tipo 4 eu fabricar. Como que nós escrevemos isso, então? Somatória do J, do nosso lucro J vezes XJ. O lucro é o valor aqui do lucro que nós temos nessa tabela, aqui, de lucro unitário, e o XJ é justamente quantos nós vamos fabricar. Vamos lá, então, para a primeira restrição. A nossa primeira restrição, ela diz aqui, referente às nossas máquinas. Então, as horas, a somatória de J, de HMac e J vezes XI, tem que ser menor ou igual ao disponível da máquina I. Então, vamos entender como que isso funciona. Estamos aqui com as máquinas. Então, 5 vezes quanto é fabricado tipo 1, mais 4 vezes quanto é fabricado tipo 2, mais 8 vezes quanto é fabricado tipo 3, mais 9 vezes quanto é fabricado tipo 4, tem que ser menor ou igual a 80. E a mesma coisa, ele vai fazer esse vezes esse. O valor que está aqui, vezes quanto ele produziu desse tipo. Esse valor, mais quanto ele produziu desse tipo. Esse valor, que no caso é 0, vezes quanto ele produziu desse tipo. Mais esse valor, vezes quanto ele produziu desse tipo, tem que ser menor ou igual a 20. E a próxima restrição é exatamente a mesma coisa, só que com a mão de obra. Então ele vai pegar 2 vezes quanto ele fabricado 1, mais 4 vezes quanto ele fabricado 2, mais 2 vezes quanto ele fabricado 3, mais 8 vezes quanto ele fabricado 4, tem que ser menor ou igual a 60. E a mesma coisa aqui com a mão de obra 2, que vai ter que ser menor ou igual a 40. Então, em relação às máquinas, nós temos essa primeira restrição, e em relação à mão de obra, nós temos aqui a segunda restrição. Por fim, então, determinamos que o nosso XJ tem que ser menor ou igual à nossa demanda. Por quê? Nós não vamos poder vender mais do que nossa capacidade de venda. Nós temos uma capacidade de venda de 70 do tipo 1, 60 do tipo 2, 40 do tipo 3 e 20 do tipo 4. Não podemos vender mais do que isso, que é justamente o que nós determinamos aqui nessa restrição. Por fim, então, determinamos que nosso XJ deve ser um número positivo inteiro. Temos aqui o nosso problema no modelo do Lingo. Aqui nós temos o Excel. A modelagem do Excel, tem bastante sets aqui, mas o problema em si não é tão complicado. São apenas duas restrições. Então, nós temos nossos sets, produtos, máquinas, M-obras, matriz 1 e matriz 2. Matriz 1 é a relação de máquinas com produtos, e a matriz 2 é justamente a mão de obra com os produtos. Por que nós fazemos isso? Porque nós temos duas máquinas e nós temos dois tipos de mão de obra. Se nós tivéssemos só um tipo de máquina e só um tipo de mão de obra, nós poderíamos fazer isso aqui sem necessidade dessa matriz. Temos então aqui na seção de data, o que está à esquerda recebe as informações, então o Lingo recebe as informações do Excel. Observe aqui o sinal de igual. Temos nossa função objetivo, que é maximizar o nosso lucro. O lucro é dado pelo valor do lucro J vezes XJ, e que é a somatória dos produtos que tem o índice J. Então, ele faz essa multiplicação e soma. O tempo de utilização de cada máquina deve ser menor à disponibilidade da mesma. Então, conforme nós discutimos anteriormente. E a mesma lógica para a mão de obra total. Por fim, o total de produtos fabricados deve ser menor ou igual ao demandado. E a variável XJ deve ser inteira. Aqui depois ele exporta para o Excel. O Excel está à esquerda, ele recebe as informações. Sempre que utilizamos a função elé, ela deve estar entre a seção de data. Aqui então podemos ver a solução, produzir 10 produtos do tipo 1 e 3 produtos do tipo 3. Eu recomendo que você pegue esse modelo e tente entender por que a solução ótima é justamente essa solução que nós temos aqui. Imagine que você não saiba qual é a solução ótima. Tente olhar, visualizar qual é as restrições que nós temos nesse problema, qual é o lucro que nós temos para cada um tipo de produto, e tente supor qual seria o seu palpite da
melhor produção ótima. Porque é importante você verificar o seu palpite antes e ter o modelo depois. Porque às vezes, se o modelo retorna algo muito diferente do que você pensou anteriormente, isso pode ser até um erro do seu modelo. Então é bom fazer esse tipo de exercício quando você tiver os seus modelos. Bom, então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te em breve, abraços e até mais.